Olá, muito bom dia. Vamos a mais um treino para o processo seletivo de professores do estado de São Paulo, cuja prova será neste domingo, dia 24 de agosto. Esta é a prova para quem vai prestar educação especial, ok? Esse treino é a última prova do ano passado, que contempla toda a bibliografia do concurso de vocês, ok? Assistam também o vídeo que foi a aula de ontem também, que foi ao vivo, foi gravada, que até a questão 20 também serve para vocês, tá bom? Assista de ontem também. Vamos lá. Questão número 1. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos lá. Parte geral. Primeiro, João é professor de matemática na escola X. Quando a aula começa, ele coloca no quadro um resumo sobre o conteúdo de conjuntos numéricos. Em seguida, pede para os alunos copiarem. Enquanto isso, faz a chamada da turma. Depois, explica o que foi colocado no quadro e pede para os alunos abrirem o livro e resolverem os exercícios da página 46. 30 minutos depois, o professor corrige as atividades no quadro. Durante a correção, há alunos conversando, um dormindo, outro mexendo no celular e alguns acompanhando a explicação. 5 minutos depois, toca novamente o sinal e a aula termina. Então, já deu para ver aí que é uma aula totalmente tradicional, totalmente contra o que os autores contemplam, tá? Porque os autores falam que precisa ter participação ativa dos alunos, os alunos resolvendo situações, alunos críticos autônomos que levantem hipóteses. Então, essa não é uma aula com metodologia ativa, tá? Conforme a Baqui, que fala, e outros autores aí. Então, essa é uma aula totalmente mecânica, memoreba, decoreba, né? Não é o que eles querem. Então, já deu para perceber que esse professor está fora totalmente do que eles querem, ok? Já analisamos. Vamos lá. Continuando. Então, o João, o primeiro caso, João totalmente fora do padrão que eles querem. Vamos ver o professor Marcos aí. Marcos é professor de ciência na escola Y. Ele projeta uma apresentação de slides sobre o reino Plantae para que os alunos acompanhem as explicações. Então, ele já usou algo diferente, slides. Os slides são encaminhados posteriormente por e-mail. Já entra aí os recursos tecnológicos. Marcos pede aos alunos que liguem seus computadores, acessem o livro digital e resolvam as questões da página 132 na próxima meia hora. Nesse período, observa-se que alguns acessam redes sociais em vez do livro digital. Outros perguntam as respostas para o colega. Alguns fazem a atividade conforme a orientação e uns poucos entram no e-mail a fim de baixar o arquivo da aula para realizar os exercícios. Marcos projeta a correção das atividades, toca o sinal e a aula termina. No caso do Marcos aí, apesar dele ter usado algum recurso tecnológico, que são os slides que ele passou no retroprojetor, de ter enviado, pedido para depois enviou esses slides por e-mail dos alunos, mas assim, o que ele fez? Ele só pediu para ligar o computador, acessar o livro para responder as questões. Não teve uma metodologia mais ativa aí, né? Porque só acessar o livro é a mesma coisa que pegar o livro na sala de aula. Só acessar e fazer as questões não se torna uma aula mais dinâmica, né? Enfim, vamos lá. A partir do que discutem Lima e Moura, que está na BAQUIC, considere os casos e assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui os casos. Letra A.
mesmo com dinâmicas parecidas, a inserção da tecnologia na aula de Marcos mostra seu relevante impacto, permitindo uma mudança de postura no professor, que posteriormente atingirá a postura dos alunos e aumentará o engajamento. Vamos ver todas aí, tá? Então, deu para ver que são aulas parecidas, tanto do João quanto do Marcos, realmente, são parecidas. A diferença é que Marcos usou algum recurso tecnológico, mas precisa melhorar, né? Mas vamos lá, vamos ver todas primeiro. B. A aula de Marcos é mais efetiva, pois os alunos são poupados da atividade mecânica, do copiar, e podem voltar a seus interesses de aprendizagem, em um ambiente aberto, não apenas ao conteúdo da aula, mas a outros tópicos. O Marcos também usou uma atividade mecânica, porque os alunos só abriram um livro digital para fazer as questões. É só essa mudança que teve, então não pode ser a alternativa B. C. Do ponto de vista pedagógico, são situações similares, pois, embora na turma de Marcos a tecnologia esteja presente, as aulas são muito parecidas, com ambos os professores oradores e a individualidade dos alunos sendo desconsiderada. Pode ser a A, pode ser a C? Vamos lá. E a D e a E? A aula de Marcos é um bom exemplo de uma forma de ensinar que mistura as melhores práticas da sala de aula tradicional com ferramentas digitais personalizadas ou ajustadas às finalidades pedagógicas. Não, porque o Marcos não foi uma forma de ensinar, ele também usa o método tradicional, apesar de ter usado o computador. E, enquanto João representa um modelo vertical, a ação de Marcos é voltada para a tutoria de aprendizado, sendo capaz de identificar problemas e agir com foco em individualizar e personalizar o ensino. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, letra E, D, B está descartada. Alternativa correta entre A e C. Vamos ver? Letra A. Mesmo com dinâmicas parecidas, a inserção da tecnologia na aula de Marcos mostra seu relevante impacto, permitindo uma mudança de postura no professor, que posteriormente atingirá a postura dos alunos e aumentará o engajamento. Teve postura no Marcos aí? C. Do ponto de vista pedagógico, são situações similares, pois embora na turma de Marcos a tecnologia esteja presente, as aulas são muito parecidas, com ambos os professores oradores e a individualidade dos alunos sendo desconsiderada. A alternativa correta aí, letra C. Por quê? Pode ser, no começo da A está correto, mas depois está dizendo que a aula do Marcos teve impacto. Não teve esse impacto, porque foi parecida com a do João, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra C. Vamos à questão de número 2. Vamos lá. Então, 1C. Questão número 2, deve estar desse lado aqui. Vamos lá. Questão 2. Questão 2 do Almeida, vamos lá. Almeida cita uma passagem de Hamilton e Turi, que descreve cenas relacionadas ao racismo. Considere duas delas. Na primeira cena, terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças. Na segunda, a mesma cidade apresenta índices de morte de 500 bebês negros por falta de comida adequada, abrigos e instalações médicas. Para os autores, as cenas representam respectivamente. Nós estamos falando do racismo, tá? Letra A. Um problema ético-legal, uma ação direta do racismo. B. Um ato de racismo individual, uma função do racismo institucional. C. A discriminação racial, o preconceito de classe. D. Um processo político, um processo histórico. E. Um dilema de raças, uma versão do colonialismo. Alternativa correta aí, letra B de bola. Racismo individual na primeira cena
onde terroristas brancos bombardeiam igreja negra e matam 5 crianças, seria o racismo individual. E no segundo caso, seria o racismo institucional, né? Por falta aí de negligência, né? Abrigo, essas coisas, tá? Letra B de bola é a alternativa correta. Vamos à questão 3. Questão 3. É o que tem sido chamado dos textos contemporâneos, que exigem, ou seja, textos compostos de muitas linguagens e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas para fazer significar. Assine a alternativa que completa correta e respectivamente o excerto adaptado de Rojo. Rojo é aquela que fala sobre os multi, tá? Lembra aí da palavrinha-chave, ok? É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos, que exigem multiletramentos, ou seja, textos compostos de muitas linguagens, multiletramentos. A alternativa correta da 3, letra D de dado, tá? Rojo associem com multi. 4. Para Tardif, que conceito se define como estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano, para desempenhar todas suas tarefas? Então, nós temos aí, letra A, pedagogia crítica dos conteúdos, B, teoria do conhecimento comum, C, epistemologia da prática profissional, D, interacionismo simbólico e E, didática histórico-cultural. O Tardif é aquele que fala sobre os saberes docentes, tá? Olha lá. Pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. Então, aí, a alternativa correta é a letra C, da prática profissional, tá? Porque a pergunta é, que conceito se define como estudo de conjuntos, estudo do conjunto dos saberes, utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano. Ok? Então, aí a alternativa correta, letra C, epistemologia da prática profissional. Então, vocês associem Tardif com prática profissional, saberes docentes. Questão de número 5. Gera Guarani observa que, quando chegaram pessoas civilizadas, elas começaram a levar alimentos para a aldeia. Naturalmente, as pessoas têm curiosidade, começam a experimentar as comidas do Juruá e se encantam com a praticidade. Mesmo sendo Guarani, o fascínio ocorria com a população indígena em vários aspectos. Assinale a alternativa cuja afirmação representa a compreensão da autora sobre essa situação, tá? Vamos lá. Alternativa A, reforçar o isolamento da tribo e afastar-se da cultura civilizada é o caminho mais acertado para a manutenção da cultura tradicional indígena. B, os indígenas não são obrigados a permanecer em um modo de vida primitivo, diante do progresso e suas vantagens. C, a fome crônica da população guarani deve ser alvo de uma política pública de fornecimento de alimentos pelo Estado, para não depender da filantropia de indivíduos. D, esse intercâmbio gastronômico mostra que é possível encontrar pontos em comum entre pessoas de diferentes culturas. E, é preciso trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar guarani, resgatando práticas tradicionais de plantio para manter esse povo forte. Vamos ver qual a alternativa correta da questão 4, letra D de dado. Esse intercâmbio gastronômico mostra que é possível encontrar pontos em comuns entre pessoas de diferentes culturas. Questão número 5. Acho que tá... Não, 5 não. Espera um pouquinho, gente.
Questão número 6, né? 5 não, 6. Tá aqui embaixo. Vamos lá. De acordo com o documento Matrizes de Referência para Avaliação, documento básico SARESP, a principal finalidade de uma matriz de referência de avaliação é da Castro também que fala sobre isso, né? Mas aqui, essa 6 é a parte das publicações institucionais, tá bom? SARESP. Então, qual é a principal finalidade da matriz de referência de avaliação? Principal finalidade. Letra A. O seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas pelos alunos por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica. B. A valorização, a partir do desempenho dos bons alunos, de uma cultura meritocrática escolar, na qual a avaliação promove o compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento nas diversas competências. Vejam aí, a A por enquanto nós vamos deixar, a B já vamos tirar, porque fala só valorizar o desempenho dos bons alunos, meritocracia, tá? C, o controle do trabalho escolar e do compromisso do corpo pedagógico da escola com a educação de qualidade, obedecendo às exigências do currículo paulista e os novos desafios de formação para a vida social contemporânea. Vejam, a palavra controle do trabalho é negativa e quando a gente fala de SARESP, de avaliação de desempenho externo, é prova que já vem pronta. Então, não é os professores da escola que montam, tá? Então, já está descartado também. D. A comparação de um sistema educacional como o paulista com outros, a partir de indicadores nacionais e internacionais, com a intenção de comprovar a excelência das escolas do Estado na oferta de uma educação de qualidade. Aí tem vários erros, mas, por exemplo, não se compara, não é um comparativo, e não entra indicadores internacionais, são indicadores só nacionais. E aí, a desconstrução de parâmetros de equidade sistêmica como forma de estimular que cada escola pratique seu próprio currículo. Já está errado. Primeiro a palavra desconstrução, segundo a palavra seu próprio currículo. O currículo vem pronto para todos. Então, a escola não tem autonomia de montar o seu próprio currículo, tá? Então, e a palavra desconstrução também está errada. Então, já está eliminado a E, a D, a C e a B. A alternativa correta aí, letra A. Sinalizar, né? Então, assim, essas matrizes de avaliação, o SARESP, ele vem para sinalizar as estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas pelos alunos, por meio de diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Essa é a alternativa correta aí. Certo? Letra A. Questão número 7. De acordo com o documento Diretriz Curricular de Tecnologia e Inovação, estudos recentes demonstram a dificuldade de transferir os conceitos do pensamento computacional para outras áreas do conhecimento. Nesse contexto, assinale a alternativa que aponta corretamente o que o documento traz como uma forma recomendada de alavancar essa aprendizagem em diferentes modalidades. Então, aí nós temos STEAM, letra A, hierarquizar as áreas de conhecimento em relação à sua aplicabilidade tecnológica. Hierarquizar aí. B. Narrativas digitais, contar histórias por meio da tecnologia. C. Linguagem assertiva, trabalhar a permanência dos modos de emissão e recepção da comunicação humana. D. Maker, resgatar a prática do ateliê e da artesania na composição disciplinar. E E. Pensamento analógico, fortalecer mecanismos reflexivos de maneira desplugada como base da inovação. A alternativa correta aí, letra E. Pensamento analógico, fortalecer mecanismos reflexivos de maneira desplugada
como base da inovação. Letra E. Questão número 8. O corpo pedagógico de uma escola integral da rede estadual de São Paulo tem se reunido para realizar o planejamento escolar. Consultando as diretrizes do programa Ensino Integral, a equipe percebeu a centralidade das premissas do documento para tomar as decisões e estabelecer as estratégias e ações necessárias para a escola. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta feita pela equipe sobre essas premissas. Então, nós temos aí a premissa da separabilidade assegura que a escola tem as rédeas da educação integral em suas mãos, evitando a consulta a práticas e experiências externas que geram expectativas irreais. Separabilidade. B. A premissa da responsabilidade pessoal assegura que os indivíduos respondam pelo próprio envolvimento e comprometimento na melhoria de seu desempenho, seja ele professor ou aluno. C. O acolhimento, enquanto premissa, garante que o aluno receba a instrução necessária para sua empregabilidade, de tal modo que seja aceito pela sociedade por estar mais bem adaptado. D. O protagonismo juvenil é uma importante premissa, pois considera o jovem como participe em todas as ações da escola e construtor do seu projeto de vida. E E. A formação inicial, como premissa, reconhece a importância da experiência universitária na carreira docente, por ser um momento definidor daquilo que o educador praticará em sala de aula. A alternativa correta aí, letra D de dado, o protagonismo juvenil, tá? Protagonismo juvenil. Questão número 9. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dimensão a que se articula a educação em direitos humanos, segundo o inciso 3º do artigo 4º da Resolução 1/2012, tá? Então, educação em direitos humanos. Vamos ver algo relacionado à educação em direitos humanos. Letra A. Afirmação da soberania individual por meio da sua liberdade de expressão, independentemente dos grupos a que o discurso se destina. A já estaria descartada. Soberania. B. Apreensão de conhecimentos dos direitos humanos com validade universal, aplicáveis em diferentes tempos e espaços. Vamos aguardar. 6. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. Deixa C também. D. Desenvolvimento de processos metodológicos competitivos e de construção individual que dê vazão à autonomia da pessoa humana. Palavra negativa aí, competitivos. E. Constituição da vida espiritual. Não mexemos, não falamos de religião e vida espiritual. E tá vida espiritual negativo, D, competitivo tá fora e A, soberania. Ou sempre vai ficar entre duas, ou B ou C. Aí vocês vão analisar as palavras positivas aí. A alternativa correta, com certeza a letra C, consciência cidadã, é a palavra positiva aí, tá? Palavra positiva, consciência cidadã. E aqui, na que ficou entre duas, né? É validade universal, tá? Então, a alternativa correta, por conta da palavra consciência cidadã, letra C. Vamos lá. Questão número 10. Maria Alice é professora de artes em uma escola estadual de São Paulo. Em novembro, durante as atividades avaliativas finais, alguns dos seus alunos perguntaram a ela como deviam fazer para fundar um grêmio estudantil, inexistente na unidade escolar.
De acordo com o artigo 3º da Lei Estadual 15.667/2015, Maria Alice deve. Então, está na publicação institucional, esse assunto sobre o Grêmio. Vamos lá, o que a professora deve ter respondido? Letra A, convocar os alunos para uma reunião com a diretoria da escola. B, alertar os alunos sobre a necessidade da autorização de pais ou responsáveis para a participação na entidade. C, solicitar junto à diretoria que o Grêmio seja incorporado no planejamento antes do término do ano letivo. D, repassar a demanda para professores tutores da turma ou para o professor coordenador. Ou E, avisar que é preciso convocar uma Assembleia Geral de Estudantes. A alternativa correta, com certeza, letra E. Convocar uma Assembleia Geral de Estudantes. Ok? Questão número 11. Agora já entra na parte específica aí para vocês. Parte geral foi até a 10, agora a parte específica. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Sobre a política de educação especial do Estado de São Paulo. Essa declaração Então, vamos lá? Segundo a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, essa declaração. A. Garantiu que o espaço escolar esteja apto a oferecer as oportunidades necessárias ao desenvolvimento das habilidades e potencialidade dos estudantes, com e sem deficiência. B. Abriu novo período para a educação dos estudantes, com e sem deficiência, enunciando um conjunto de claras premissas acerca do direito à inclusão total. C. Significou grande marco em relação à formação de arcabouço de direitos e princípios que envolvem o ser humano, verdadeiros sujeitos de direitos. D. Apontou a necessidade de assegurar à criança com deficiência da rede pública de ensino o acesso à educação e o direito à integração social e individual. E. Elevou a ideia de inclusão para todos e consignou novas diretrizes aos princípios, às políticas e às práticas na área da educação especial. A alternativa correta, letra C. Significou grande marco em relação à formação de arcabouço de direitos e princípios que envolvem o ser humano, verdadeiros sujeitos de direitos. Professora, por que não as outras? Vejam. Vamos lá. Na letra A, está dizendo com ou sem deficiência, sendo que é um documento da educação para a educação especial, né, como um todo. A B com ou sem deficiência de novo. A C só está se referindo a criança com deficiência da rede estadual. E a E para todos. Inclusão para todos? Não. A alternativa correta, letra C. Significou grande marco. Letra C, tá? Vamos lá. Questão 12. Mesma política. De acordo com a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, deficiência auditiva e surdez consiste em impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, na perda parcial, deficiência auditiva, nós estudamos sobre isso, ou total surdez da audição, que em interação com barreiras comunicacionais e atitudinais podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Então, dessa forma, letra A. Na prática escolar, não há diferença entre o aluno com perda parcial e o que possui perda total. Portanto, não há necessidade de um plano de atendimento individualizado. Errado, porque tem diferença perda parcial e perda total. Então, letra A, não. Letra B.
Tanto os alunos com deficiência auditiva como os com surdez devem ser matriculados na classe regida por professor especializado, CRPE, para não serem discriminados. Não. Os alunos da educação especial também são matriculados na rede regular, sala comum, e no contraturno eles têm o AEE. Então, não é a B. C. Destaca-se que os alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais, Libras, demandam priorização e valorização dessa língua como primeira língua. Por enquanto, vamos deixar a C. D. É necessário considerar que a organização de todo o processo educacional na perspectiva da educação bilíngue é feita apenas para os alunos com deficiência auditiva. Apenas está errado. Que entra a surdez também, né? E aí, deve-se evitar os recursos didáticos que valorizam a visualidade e possibilitem a superação das dificuldades de aprendizagem, especialmente da língua. A alternativa correta, realmente, a letra C. Destaca-se que os alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais, Libras, demandam priorização e valorização dessa língua como primeira língua, ou seja, é a língua materna deles. Letra C é a correta. A D e a E já está desconsiderado. O D por causa do apenas e o E por causa do evitar, tá? Palavras negativas. Então, letra C é a alternativa correta. Questão número 13. Mesma política. 13. Considere o texto da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Em relação ao contido nos textos, é correto afirmar. Vamos lá. A. Tanto a Política de Educação Especial de 2008 quanto a Política de Educação Especial 2021 possuem abrangência em todo o território da nação brasileira. B. Essas políticas alertam que o uso dos variados recursos da tecnologia assistiva pode se tornar uma barreira para a escolarização dos alunos com deficiência e com transtorno do espectro autista. Olha, recursos da tecnologia assistiva pode se tornar uma barreira. Letra B já está descartada. A A, por enquanto, continua. B, descartado, porque tecnologia assistiva é para ajudar e não é uma barreira. C, essas duas políticas apregoam que a educação especial organizada de forma paralela à educação comum já está descartado, porque a educação especial não é paralela à educação comum. Tanto é que os alunos são matriculados no ensino regular. Então, C já está descartada. D. Ambas dispõem que o AEE, Atendimento Educacional Especializado, é um serviço complementar ou suplementar e não substitui as atividades desenvolvidas no ensino comum. Essa deixa. E as duas políticas consideram a CRPE, Classe Especial Regida por Professor Especializado, como uma das formas de atendimento educacional ofertado em caráter excepcional. Também não é, porque os alunos são matriculados no sistema normal, regular, comum, e no contraturno é que eles têm o professor especialista do AEE, e não na sala de aula comum, tá? É o professor titular da sala, ok? Então, ficou entre A e D, tá? Por que nós vamos descartar? Porque a política de educação especial do Estado de São Paulo só abrange São Paulo e não o Brasil inteiro. Só a política nacional que abrange o país inteiro. Então, é uma pegadinha a letra A. Não é os dois documentos que abrangem o Brasil inteiro. A alternativa correta, com certeza, letra D de dado.
tá? Que o AEE é um serviço complementar e suplementar e não substitui o horário de aula normal do aluno aí, tá bom? D de dado. Questão número 14, vamos lá. No texto, a radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Nicéia Gonçalves Mendes denuncia. Esse texto sustenta que as raízes históricas da emergência do caloroso debate acerca da inclusão escolar em nosso país é fruto de mais uma adoção ao modismo importante e especificamente A. Mais uma influência da cultura norte-americana. B. O retrato do movimento ocorrido na França. C. Ao conjunto de diretrizes educacionais da Espanha. D. Ao processo escolar argentino ainda em desenvolvimento. E E. Uma cópia da estrutura originária de Portugal. Alternativa correta, letra A, mais uma influência da cultura norte-americana. Letra A, não foi da França, Espanha, Argentina e Portugal. Começou cultura norte-americana aí, letra A. Questão número 15. No referido capítulo, as autoras discorrem sobre a prática da criação e composição do contexto cotidiano para a aprendizagem e para o ensino na sala de aula. Um dos pontos discutidos é a criação de uma comunidade de aprendizes. Sua criação, vamos lá. Letra A, tem como base o princípio da normalização e os padrões de comportamento que determinam o ensino na sala de aula. B, é fundamental para o estabelecimento do ensino inclusivo, é um dos primeiros componentes a ser tratado. C. Dispensa o estabelecimento de regras de conduta interpessoal humanas interessadas e solidárias. D. Deve começar a partir do meio do ano letivo, quando os alunos já conhecem uns aos outros e todos os professores. Olha a pegadinha. E. Admite no princípio os comportamentos inaceitáveis para depois desenvolver a participação democrática. Letra D e E, logo de cara, já está descartado. Palavras negativas a partir do meio do ano e E, comportamentos inaceitáveis, tá? Então, vamos analisar a A, a B e a C e verificar qual tem palavra negativa para estar eliminando. Vamos lá, gente. Ficou A, B e C. A alternativa correta, letra B de bola, é fundamental para o estabelecimento do ensino inclusivo, palavra-chave, um dos primeiros componentes a ser tratado, tá? Letra A, padrões de comportamento, tá fora. E dispensa o estabelecimento de regras de conduta interpessoal, também tá fora, tá? Letra B de bola. Questão 16. Nesse mesmo capítulo, enfocam a teoria das inteligências múltiplas para defender que as salas de aula fundamentadas nessa teoria têm maior chance de obter êxito no ensino de todos os alunos, incluindo aqueles classificados como tendo diferenças ou deficiências e rotulados como difíceis de ensinar. Considere alguns tipos de inteligência múltipla. 1, 2, 3, 4. E relacione-os com algumas estratégias que lhes são benéficas, A, B, C e D. A 1 nós temos inteligência linguística, 2, inteligência lógico-matemática, 3, inteligência espacial, 4, inteligência intrapessoal. E daí nós temos para associar A, uso de classificações e de categorizações, oferecimento de oportunidades de resolução de problemas. Qual seria? 1, 2, 3 ou 4? B, dar oportunidades para criar visualizações, desenvolver metáforas pictóricas de conceitos. Qual delas é? 1, 2, 3 ou 4? C, beneficia-se de estratégias tradicionais como confecção de diários e várias formas de publicação. 1, 2, 3 ou 4? D,
Usar atividades reflexivas. Dar oportunidades para escolher o que fazer, quando fazer e como fazer. 1, 2, 3 ou 4. Vejam. A alternativa correta, letra... Alternativa correta, letra E. 1C, 2A, 3B, 4D. Vamos conferir aqui. 1C. Então, inteligência linguística, 1C, beneficia-se de estratégias tradicionais, como confecção de diários, várias formas de publicação. Diário, publicação é linguística, 1C. 2A, com certeza, resolução de problemas, 2A. Já daria para matar a charada no 2A. 3B, inteligência espacial, criar visualizações, 3B. 4D, inteligência intrapessoal, atividades reflexivas, tá? Alternativa correta, letra E, da questão 16. Vamos lá, continuando. Questão 17. Ainda nesse capítulo aborda um tópico sobre avaliação, currículo e ensino, no qual afirmam: letra A, avaliação dos comportamentos, acadêmico ou de procedimento, a partir da observação direta, conhecida como considerações do comportamento. É um importante tipo de avaliação formal. B, as avaliações formais, devido à sua demasiada flexibilidade e conexão com o currículo ensinado em classe, proporciona aos professores uma grande riqueza de informações educacionais e familiares. C, todos os alunos devem ter acesso a um currículo básico, rico em conteúdo, embora as estratégias específicas para facilitar a aprendizagem dos conteúdos precisam ser baseadas em estilos de aprendizagens individuais. D, as atividades de ensino centralizadas no aluno devem ser extraídas do currículo básico e promover uma aprendizagem autêntica. A avaliação não deve ser um aspecto interativo no processo de ensino. Já está descartada, né, gente? Logo de cara, ó, não deve ser um aspecto interativo. E as avaliações formais ou testes padronizados estabelecem a adequação técnica, portanto, proporcionam todas as informações importantes para o planejamento do ensino. Letra E também está descartada. Testes padronizados, negativo. D, não deve ser um aspecto interativo, tá fora. Vamos analisar a B e a C, tá? Duas já logo de cara já estão descartadas. Então, nós já descartamos a D e a E, já eliminamos, ficou A, B e C, e a alternativa correta, a letra C. Todos os alunos devem ter acesso a um currículo básico rico em conteúdo, embora as estratégias específicas para facilitar a aprendizagem dos conteúdos precisam ser baseadas em estilos de aprendizagens individuais aí, tá? Letra C, alternativa correta. Que mais? 18. Mudou o autor. Romeu Sasaki, no seu livro Inclusão, Construir uma Sociedade para Todos, afirma que a história da atenção educacional para pessoas com deficiência apresenta 4 fases. Relacione as fases 1, 2 e 3 e 4, com as características A, B, C e D. Então, aqui está assim, ó. 1, exclusão, nós temos que encontrar o conceito da exclusão. 2, segregação institucional. Lembrando que 1 e 2 são palavras negativas, mas que eles querem que a gente relacione. 3, palavra positiva, integração. E 4, inclusão. Lembrando, integração não é só fazer a matrícula do aluno, né? Colocar o aluno em sala de aula, mostrar o ambiente, o professor. E a inclusão é fazer parte do processo educativo, tá? Então, vamos associar aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Nessa fase foram criadas as classes especiais dentro das escolas comuns
para garantir que as crianças com deficiência não interferissem no ensino ou não absorvessem as energias do professor. Isso já aconteceu, nós já tivemos classes separadas, tá? Classes separadas, classes especiais, já tivemos isso. B. Os países como os Estados Unidos, Canadá, Espanha e Itália foram os pioneiros na implantação dessa fase. C. Não recebiam nenhuma atenção. A sociedade simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia e explorava as pessoas com deficiência. E D. Nessa fase, inicialmente, as pessoas com deficiência excluídas da sociedade e da família eram acolhidas por pessoas religiosas, porém não se tinha controle sobre a qualidade desse acolhimento. Posteriormente, a sociedade começou a admitir que essas pessoas poderiam ser produtivas. Opa. Vamos voltar aí. A alternativa correta aí, letra C. Letra C. 1C, 2A, 3D, 4B, tá? Olha lá. 1, exclusão, é o C. Não recebiam nenhuma atenção, ignorava, rejeitava. 2. Vamos lá, questão... Peraí um pouquinho. Então, já foi a questão 18. Ah, sim, já. Agora é 18C, né? Tá certo. 19, vamos lá. Romeu Sasaki propõe algumas ideias para auxiliar o professor no trato com estudantes que possuem limitações motoras. Uma delas é, então, limitações motoras. A. Utilizar recursos audiovisuais. Está falando de limitações motoras. B. Falar claramente de frente para o aluno. C. Aplicar técnicas de modificação de comportamento. D. Usar materiais pré-cortados ou fáceis de manusear. E. Contar histórias para ensinar conceitos abstratos. Então, algumas ideias para auxiliar o professor no trato com estudantes que possuem limitações motoras, ou seja, de coordenação, né? Algum tipo de deficiência física. O que seria aí? Motoras. A alternativa correta, letra D, de dado. Materiais pré-cortados, fáceis de manusear, porque tem limitações motoras. Então, D de dado. Questão 20. A Rosita Carvalho aí. Muito conhecida em concurso. Rosita Carvalho, em seu livro Educação Inclusiva, com pingos nos is, apresenta um capítulo removendo barreiras para aprendizagem e participação na educação inclusiva, na qual discute esse tema, analisando o disposto na resolução número 2 de 2021. A autora destaca, então, algo sobre educação inclusiva. Vamos lá. Letra A. Os professores não devem ser responsáveis pela remoção de barreiras para a aprendizagem e participação dos seus alunos, visto que eles enfrentam obstáculos provenientes do sistema educativo. Esse não tá errado, o não, porque os professores também são responsáveis, tá? Todos são responsáveis, né, para eliminar as barreiras. Então, o não tá errado, já tá fora a letra A. B. Os alunos surdos, cegos, com paralisia cerebral, apresentam sempre acentuadas dificuldades de aprendizagem, o que impede a remoção de barreiras para aprendizagem e participação. Palavra negativa, impede a remoção de barreiras. Impede. Tá? Tá fora também a letra B. C. No que tange ao apoio indispensável aos aprendizes e a seus professores e às famílias, a barreira tem sido fazê-lo constar não apenas como texto, mas dos projetos político-pedagógicos das escolas. Será? D. As barreiras para aprendizagem e participação são decorrentes das características dos próprios alunos.
que são os responsáveis por suas dificuldades e pelos desdobramentos que acarretam na prática pedagógica. Então, é culpa do aluno aí, gente? Não, né? Letra D está descartada. Imagina que é culpa do aluno. E, independente do locus das barreiras para aprendizagem e participação, elas devem ser identificadas. Apesar de serem obstáculos intransponíveis, as ideias da democratização da educação escolar de qualidade. O que são obstáculos intransponíveis, que não podem ser tirados? Vamos pensar. Vamos lá. Vejam, nós já descartamos algumas, né? Ok? A e B a gente já tinha tirado. Ficou C, D e E. Nós já vimos que D também foi tirado, porque não é culpa dos alunos. Ou é C ou é E. O que é intransponível? É um muro. Obstáculos intransponíveis que não podem ser mudados. Né? Então, podem sim ser mudados. Não são os obstáculos que não podem. A alternativa correta aí, letra C. Tá? Letra C. Todos vão ajudar nesses tipos de barreiras para ajudar os alunos. Questão 21. Considere o decreto 67.635 da Educação Especial da Rede Estadual de Ensino e da providências correlatas. O artigo 3º trata da educação especial no âmbito da rede estadual de ensino, pautada por 10 diretrizes. Nessas diretrizes, pode-se observar, em relação à prática educacional inclusiva, uma evolução da política pública estadual ao contemplar. Vamos lá. Letra A. A criação de classe especial para alunos com dificuldades de aprendizagem e de atendimento educacional especializado aos autistas. Não temos classe especial. Então, letra A está descartada. B. O desenho universal para a aprendizagem, o DUA, e o ensino colaborativo como estratégia de mediação pedagógica. Pode ser. C. A implantação de salas de recursos para alunos com altas habilidades e a celebração de convênios com instituições para atendimento dos alunos com TEA. A sala de recursos não é só para os alunos de altas habilidades, tá? O AEE não é só para eles, então letra C está descartado. Continuamos com a B. D. A criação do atendimento educacional especializado, não é pedagógico, né? Especializado. E a criação de salas de recursos multifuncionais para apoio a estudante. O AEE significa atendimento educacional especializado, não, né? E a E, a transversalidade da educação especial em todas as etapas e níveis de escolarização e a redução de barreiras no ambiente escolar. Isso está na LDB. Transversalidade, porque a educação especial é uma modalidade de ensino, tá? Mas aqui está perguntando desse decreto, tá? Da política pública estadual e não da LDB, embora esteja correta também, ok? Então tem algumas pegadinhas aí. Vamos lá, gente, tem algumas pegadinhas aí, tá? Embora a letra E esteja na LDB, ela também consta neste documento da política pública estadual, tá? Nós tínhamos tirado já a letra A, tirado a letra C, tirado a letra B, ficou entre B e E, tá? Mas aí, a B, o desenho universal para aprendizagem está nesse documento. O ensino colaborativo como estratégia de mediação é de modo geral e não da educação especial como um todo, né? A alternativa correta é a letra E. Letra E que está em todos os documentos. Letra E. Questão 22. O Decreto Legislativo 186 de 2008 aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e de seu protocolo facultativo assinados em Nova York em 20 de março de 2007. Dentre as definições apresentadas no artigo 2º dessa convenção, destaca-se. Então, preencher a lacuna. Significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando referidos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assinale a alternativa cuja palavra completa corretamente. Qual que é? A. Desenho universal. B. Discriminação por motivo de deficiência. C. Comunicação. D. Adaptação razoável. Ou E. Desenho universal para aprendizagem. Nós eliminamos aí a A, porque o DUA é desenho universal para aprendizagem, não só desenho universal. Então, eliminamos a A, eliminamos a B, eliminamos a C. Ou é adaptação razoável, ou é desenho universal para aprendizagem. É um dos dois, D ou E. Vamos analisar. Ok? Vamos lá, gente. A alternativa correta, letra D de dado. Adaptação razoável. D de dado, olha lá. Adaptação são modificações, ajustes necessários e adequados. D de dado. Questão número 23. Próxima questão 23. Chegou. Vamos lá, continuando. Considere o decreto 67.635 de 2023, que dispõe sobre a educação especial na rede estadual de ensino e dá providências correlatas para responder às questões de números 23 e 24. Vamos lá. O texto desse decreto apresenta os conceitos de serviços voltados a uma educação inclusiva. Considere os serviços 1, 2, 3 e 4 e relacione-os com os conceitos A, B, C e D. 1. AP, Avaliação Pedagógica Inicial. 2. PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado. 3. AEE, Atendimento Educacional Especializado. 4. PEC, Projeto de Ensino Colaborativo. Vamos lá. Aí é para associar as alternativas. Letra A. Visa proporcionar suporte e acompanhamento pedagógico, sendo desenvolvido como estratégia pedagógica voltada à inclusão de estudante elegível aos serviços da educação especial, nas classes comuns do ensino regular, no fomento da cultura inclusiva e a adoção de práticas inclusivas nas escolas da rede pública. Então, tem que fazer a associação do 1, 2, 3 e 4 com A, B, C e D, com esses conceitos aqui, tá? Qual deles proporciona o suporte e acompanhamento pedagógico? Tá? B. Qual deles é um documento? Qual deles é um documento pedagógico elaborado por professor especializado na forma de estudo de caso, tendo como objetivos identificar, elaborar, organizar serviços pedagógicos e de acessibilidade para a participação efetiva dos estudantes elegíveis ao serviço de educação especial. Então, qual deles é um documento? 1, 2, 3 ou 4? C. Mediação pedagógica, que visa possibilitar o acesso ao currículo, tendo como funções identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes. Qual deles é uma mediação pedagógica? E D. Documento elaborado por professor especializado, com os objetivos de identificar barreiras, elencar as atividades necessárias ao desenvolvimento de habilidades e potencialidade de estudantes,
a fim de orientar as ações escolares da unidade escolar. Então, é para fazer essas associações. Qual que é o AP, qual que é o PAE, qual que é o AE, qual que é o PEC. Ok? Analisem. E a alternativa correta desse, fazendo as associações, eu esperei vocês verificarem aí. A alternativa correta, D de dado. Aí vai ficar 1D, 2C, 3A e 4B. Então, conferindo, 1D, então, o AP, Avaliação Pedagógica Inicial, é o D, é o documento elaborado pelo professor especializado, certo? 2C, PAEE, é a mediação pedagógica, conferindo. 3A, o AEE, é o suporte e acompanhamento. E o 4B, o PEC, Projeto de Ensino Colaborativo, é o documento pedagógico elaborado por professor especialista, na forma de estudo de caso, ok? A alternativa correta, letra D de dado, 1D, 2C, 3A, 4B, ok? Vamos para a questão de número 24. No artigo 4º, ele define o público elegível aos serviços da educação especial. De acordo com esse artigo, são elegíveis os estudantes com, vamos lá, A, transtorno do espectro autista, deficiência física, intelectual e sensorial e deficiência múltipla. B, deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação e transtorno global de desenvolvimento. C, deficiência física ou intelectual, transtorno global do desenvolvimento, TGD, e transtorno invasivo do desenvolvimento. D, deficiência severa, transtorno global de desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. E E, altas habilidades, superdotação, deficiência física ou sensorial e transtorno. Então, vamos lá. O público-alvo da educação especial, gente, é deficiência, transtornos global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Porém, no documento do Estado de São Paulo, eu falei isso, eu expliquei isso para vocês. No documento do Estado de São Paulo, inclui o autismo. Inclui o autismo, que é dentro dos transtornos, ok? Então, neste caso aqui, a alternativa correta é a B de bola. B de bola, ok? B de bola, deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Daí eles incluíram o autismo, destacaram o autismo também. Então, B de bola aí perante esse documento. Ok? Vamos à questão de número 25. Considere o conceito a seguir apresentado por Rodrigo Mendes. Para preencher a lacuna com uma dessas alternativas. A, desenho universal para aprendizagem. B, mídia digital. C, material didático. D, desenho universal. E E, tecnologia assistiva. Então, assim, normalmente o que está dentro é A, desenho universal para aprendizagem, D, desenho universal, ou E, tecnologia assistiva, que tem a ver com o assunto da educação especial, tá? Nesse caso aí, já eliminaríamos duas aí no caso, a mídia digital e o material didático, né? Se nós estamos falando de... Ah, não, peraí, gente. Não estamos falando só de educação especial, não. A gente já saiu desse assunto, tem mais coisas aqui, ó. Considere o conceito a seguir. É um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio do planejamento pedagógico,
contínuo, somado, né? Somado ao uso de mídias digitais. Então, não seria a resposta mídia digital, porque já está no enunciado. Seus autores apoiaram-se em extensivas pesquisas sobre cérebro humano para estruturar o modelo. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Tá? Vamos lá. Vamos lá. A alternativa correta, letra A, é o DUA, tá? Não caiam na pegadinha da D, desenho universal. Não é só desenho universal. É o DUA, é a sigla. Desenho universal para aprendizagem, tá? Esse modelo é o desenho universal, ok? Letra A, alternativa correta. 26. A Lei 13.146 refere-se ao direito à educação. Assinale a alternativa que contém o disposto nessa legislação a respeito da educação. Vamos lá. A. É dever do Estado evitar, já está errado, evitar a participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Palavra negativa, evitar. Então, não pode ser a letra A, já está descartado. B. Cabe ao Estado e à família impedir o acesso da pessoa com deficiência a jogos escolares e a atividades recreativas, esportivas e de lazer para evitar acidentes. A B também está descartável. Palavra negativa, impedir, evitar. Tá? Evitar acidentes, mas não pode impedir a participação. Tá descartada a B. C. Incube ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta de profissionais de apoio escolar. Pode ser. D. Cabe ao poder público criar um sistema educacional pautado nos princípios da integração em todo o ensino fundamental. Princípios da inclusão, né? Não é só integração, mas tudo bem. Pegadinha. E aí, cabe ao Estado a exclusão dos conteúdos curriculares em cursos de nível superior de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. A palavra negativa, exclusão, então tá fora também. A D tá incompleta. A alternativa correta, com certeza, letra C, na questão de número 26. Letra C. Incube ao poder público tudo isso. Letra C. Questão número 27. Considere os recursos acessíveis. 1, 2, 3 e 4 e relacione-os com seus significados, A, B, C e D. 1. Maquete de planta baixa. 2. Teclado com colmeia. C. Acionador de pressão. 4. Arranha-mola. São recursos acessíveis de trabalho, tá? Dentro da educação especial. Vamos lá. Então, aqui nós temos, na letra A, vocês têm que associar a esses conceitos. Letra A. É um recurso da tecnologia assistiva feita em acrílico transparente, com furos e que facilita a digitação do aluno com dificuldade motora. O que seria? A maquete, o teclado, o acionador, arranha-mola. B. Recurso da tecnologia assistiva produzido com um arame revestido, onde os dedos e a caneta são encaixados, tendo como objetivo estabilizar ou auxiliar nos movimentos de pessoas com deficiência física, nas atividades em que utilizam lápis, caneta ou pincel. C. Pode ser confeccionada com diferentes materiais, como papel cartão, papel camurça e outros. Esse material proporciona a percepção do ambiente, a orientação espacial e a mobilidade. E D. Conectado ao mouse. É utilizado por alunos com deficiência física, por exemplo, em casos de amputação de braços, ele pode ser ativado com o queixo ou se o aluno apresenta dificuldades motoras nas mãos. Poderá ser ativado com o movimento do cotovelo. Então, esse daqui, né, já tá na cara a letra D qual que é.
certo? Analisem aí e façam a associação. Vamos lá? A alternativa correta, já deu tempo de vocês pensarem. A alternativa correta é a letra... Vamos lá. Letra E. Letra E. 1C, 2A, 3D, 4B. 1C é a maquete. 1C é a maquete. 2A é a colmeia. 3D é o acionador. 4B é o arranha-mola. Ok? Questão 28. A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Cita 3 importantes documentos da década de 90 que influenciaram a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Esses documentos são, vamos lá, três importantes documentos que influenciaram as políticas da educação inclusiva. Vamos ver quais são. A Lei 5.692, o Plano Nacional de Educação e a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora com Deficiência. B, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Constituição Federal e a Política Nacional de Educação Especial. C, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o acesso de alunos com deficiência às escolas, pegadinha, e classes comuns da rede regular e a Lei 9.394. A C já é pegadinha. D, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. E E, o Programa Brasil Acessível, a Convenção de Guatemala e a Lei de Diretrizes e Bases. Certo? Vamos lá, gente. E nas aulas e nos simulados, nos treinos que nós já fizemos, foi deixado bem claro que na alternativa correta teria que ter a Declaração de Salamanca, que foi o marco inicial, o pontapé inicial de tudo isso. Então, das alternativas, só a letra D tem a Declaração de Salamanca, as outras não tem. E daí, Declaração Mundial de Educação para Todos e o ECA consta também neste documento, tá? Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Faltam 2 questões aí. Questão 29. A Resolução 81 de 2012 dispõe sobre o processo de aceleração de estudos para os alunos com altas habilidades. Então, a aceleração é para com altas habilidades. Se for terminalidade específica de estudo, aí é para os alunos com deficiência ou transtorno, tá? Vamos lá, na rede estadual. Sobre o disposto nessa legislação, é correto afirmar que... Então, nós estamos falando de aceleração de estudo para alunos de altas habilidades. Vamos lá. Letra A. O aluno que não venha a concluir os estudos no ensino fundamental, em razão de aceleração de estudos, com matrícula efetuada em qualquer série do ensino médio, fará jus à certificação correspondente ao nível de estudo não concluído. Nós estamos falando de aceleração e não terminalidade específica de estudos. Quem não consegue concluir são os alunos da outro público, não altas habilidades, tá? Letra A é pegadinha. Letra B, a matrícula inicial do aluno do ensino fundamental, independentemente das avaliações psicológicas e pedagógicas realizadas, deverá ocorrer sempre no primeiro ano. Errado. Nada é feito no primeiro ano, é sempre a partir do segundo ano, então é pegadinha B. C, a possibilidade de matrícula do aluno em ano mais avançado, compatível com seu desempenho escolar e sua maturidade socioemocional, não precisa considerar sua idade ou o ano do segmento de ensino em que se encontre matriculado. Será? D. A aceleração ou avanço de estudos pode resultar em dificuldades para a família,
os professores e também os gestores. Não, tá errado a D. E, o processo de aceleração e avanço de estudos constituem-se em um mero e usual mecanismo de abreviação do tempo de conclusão de determinado ano ou etapas de estudos. Qual que estaria certo? Eliminamos a B e a D. Ficaria entre C e E. C ou E? Pensem aí. A alternativa correta, letra E. O processo de aceleração e avanço de estudos constitui-se em um mero e usual mecanismo de abreviação do tempo de conclusão de determinado ano ou etapas de estudo. Opa, desculpa, gente. Eu não vi que não tenha o não aí. Seria correto a letra E se tivesse o não. O processo de aceleração e avanço de estudos não constitui-se, mas não tem o não aí, né? Não constitui-se em um mero e usual mecanismo de abreviação. Não é a letra E, desculpa, tá? Porque não tem o não. Eu olhei, li rápido, né? E associei a lei. Não tem o não, então não é a letra E. A alternativa correta é a letra C mesmo, tá? Letra C, porque ficou entre C e E. A E não pode ser porque não tem o não, tá? Letra C é a correta. E a última questão para finalizar esse treino da educação especial é a questão número 30. A última questão. A Lei 12.764 de 2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A respeito do constante dessa legislação, é correto afirmar. Vamos lá, última questão. A. É vetada, ou seja, proibida, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno de espectro autista. Proibida a participação da comunidade? Errado. B. A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Errado também, porque a pessoa com transtorno do espectro autista está classificada no transtornos globais de desenvolvimento e não na deficiência. B está errada. C. As pessoas com transtorno do espectro autista devem ser incluídas nas classes especiais, preferencialmente nas escolas especiais. Nós não temos classes especiais nem escolas especiais. Elas estão matriculadas no ensino regular, na sala comum, ok? Então, tá fora também a letra C. Ou é D ou é E. É de responsabilidade da família e não do poder público a informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Também não. Responsabilidade só da família? E aí, para garantir a integridade física da pessoa com autismo, não é permitido que ela tenha acesso a moradia ou residência protegida? Deixa eu analisar aqui. Pessoal, ó, tem algo aqui na questão 30 que precisa de muita atenção. Por quê? Essa nova lei 12.764 de 2012 colocam os autistas como deficiente persistente e clinicamente significativo de comunicação. Então, é uma lei, não é tão nova, né, gente? Mas é específico para os autistas. Então, eles tiram o autista da classificação de transtorno e deixam eles na classificação de deficiência. Eu não olhei qual era a lei. Mas, de qualquer forma, tá? De qualquer forma, nessa questão... Peraí, tem alguma coisa aqui. Qual que é a questão? Ah, não, são leis diferentes, tá, gente? São leis diferentes, tá certo. Bom, vamos lá. De qualquer forma...
É isso mesmo que eu tô falando, tá? Na questão 30, a alternativa correta é B de bola. Na A, elimina por causa da vetada, que é proibida. Na C, classes comuns nós não temos. Da D, não é responsabilidade só da família. E na E, não é permitido, tá errado. A alternativa correta da questão 30 é letra B mesmo, tá? B de bola, ok? Já conferi, ok? Então, esse é o treino da educação especial. Espero que vocês tenham uma boa prova no domingo, dia 24 de agosto. Nós estaremos conferindo o gabarito, estaremos verificando se tem recursos para vocês entrarem, tá bom? Vocês mandem a prova para que seja feita a correção, tá bom? Um abraço, até mais.